Namastê, boa tarde a todos. Vamos começar o estudo do livro de ouro, Eu Sou a Presença Mágica. Depois eu vou colocar ali no canal as informações do livro para quem quiser adquirir para poder estudar. E esse livro é uma sequência de estudos do livro de ouro de Saint-Germain. Então, a gente acabou de terminar o estudo do primeiro livro, né, o livro de ouro. Tem ainda o livro Mistérios Desvelados, tá? E, na sequência, o livro Eu Sou a Presença Mágica, tá? Que é o que a gente vai começar a estudar hoje. Então, para a gente começar, eu queria, antes de tudo, agradecer as hostes de luz que nos auxiliaram, que nos instruíram, que nos deram condições de realizar o estudo do primeiro livro. Foi um estudo fabuloso. Esse livro tem informações muito importantes, informações muito atuais, que com certeza nos ajudam no nosso desenvolvimento, no nosso despertar espiritual. E hoje é um dia de festa, é um dia de grande alegria, porque a gente vai começar o segundo passo dessa jornada, que é o começo de um livro novo, né? Então, vamos pegar quem tem o livro aí, quem adquiriu, vamos pegar esse livro e agradecer pelos ensinamentos dele, né? Então, quando a gente está diante de um livro como esse, a gente agradece, a gente pede para que a nossa divina presença nos coloque em contato com o conhecimento e mais profundo que ele puder nos oferecer, e que a gente possa ter consciência, clareza, percepção para poder obter esse conhecimento e também colocar em prática, tá? E um outro ponto importante, né? Toda vez que a gente pega um texto sagrado para estudar, né? Seja a Bíblia, o Bhagavad Gita, ou qualquer outro texto bíblico, a gente está em contato com um conhecimento muito profundo, um conhecimento que está escrito ali em algumas camadas, né? Então, é muito importante a gente procurar perceber isso, porque às vezes a gente vai ler uma vez e a gente vai ter uma compreensão. E numa segunda, terceira, quarta leitura, a gente pode extrair informações novas, informações completamente diferentes de tudo aquilo que a gente viu, porque naquele momento a gente já é uma pessoa diferente, a gente já é uma pessoa que se transformou, uma pessoa que obteve alguma clareza referente à leitura anterior, ou simplesmente a gente está num momento mais reflexivo, né, e mais disposto a aprender o que aquele conhecimento tem a ensinar, né? Então, quando a gente coloca o nosso tempo, a nossa dedicação aqui para pegar um texto como esse, tá? Que a gente pode sim entender como um texto sagrado, como um texto ditado pelos mestres com muitas informações preciosas, a gente está usando o nosso tempo de uma forma muito boa, e a gente está se conectando com a frequência desses seres. Então, isso é importante estar consciente disso, é importante, quando está lendo o livro, pedir para que essa conexão aconteça, né? Para que esses seres estejam presentes, para que a mesma frequência e vibração ela possa ecoar nos nossos corpos, na nossa mente, trazendo um máximo de luz e bênçãos para nós e para todos ao nosso redor, tá? Então, alguém tem alguma dúvida, alguma questão antes da gente começar? Gostaram da meditação? É uma Maravilhosa.
Sim, é uma meditação bastante... Eu vou ver depois, Luciano. Ah, sem problema, sem problema. Está gravado, daqui a pouco eu disponibilizo no Eu canal para tenho, vocês. eu estou achando ótimo que está sempre gravado, porque eu posso ver, escutar e meditar mais vezes. Ah, isso também é legal, né? Porque fica lá, É um você pode... recurso que antigamente nós não tínhamos e agora aprendemos, né? Uhum. Ah, isso é muito legal mesmo, né? Dá para voltar ali e Isso. fazer as meditações. Bacana, legal. A gente fez ativações muito poderosas hoje, tá? Com essas meditações e talvez a gente não se dê conta assim, do ponto de vista da personalidade ou da consciência aqui desse plano, mas a gente fez ativações em níveis bastante elevados e que vão trazer, sem dúvida alguma, muitos benefícios para o nosso desenvolvimento. Tá? São ativações extremamente poderosas. Então, vamos acreditar e sentir o poder dessas meditações, dessa ativação com a energia crística, com a consciência de Cristo, né? Com Deus, com o Espírito Santo. Essas energias são vivas e elas estão presentes em nós. E depende do nosso consentimento para que elas possam fazer o seu trabalho divino. Ok? Vamos lá, então. Vamos ver se dessa vez todo mundo está na mesma página ou se a gente vai ter diferenças de páginas também aqui. Vamos... O começo não tem páginas, ele começa depois na página 15. É o mesmo para todo mundo? Que legal. Então, a gente está com versões aqui parecidas. Bom, ele tem tem um tributo, depois um prefácio aqui, acho que depois vocês podem ler, uma breve explicação aqui. Acho que a gente pode entrar no primeiro capítulo, uma estranha ocorrência, ok? Então, vamos lá. Capítulo 1, uma estranha ocorrência. Eu vos deixei, meu leitor, no fim de mistérios desvelados, com o grande mestre ascensionado lento, enviando do retiro do Royal Teton sua bênção para Teton, a América e a humanidade. Neste livro, descreverei outra série de importantes e maravilhosas experiências que tive o privilégio de realizar durante aqueles meses de associação com o nosso amado mestre ascensionado Saint Germain. Certa manhã, recebi dele uma mensagem, juntamente com uma carta de apresentação para um senhor Daniel Rayburn, no Brown Palace Hotel, em Denver. No dia seguinte, ao entrar no referido hotel para indagar sobre esta pessoa, encontrei um velho amigo, Sr. Gaylord, que eu conhecia desde muitos anos. Ele estava acompanhado por um cavalheiro já idoso, a quem logo me apresentou e que, para surpresa minha, era justamente o Sr. Rayburn. Tá? Então, aqui começa uma historinha, né? E aquilo que eu falei no começo, né? Que a gente vai ler isso em camadas e cada vez que a gente lê, a gente precisa tentar dar um mergulho um pouco mais fundo, né? Cavar um pouco mais fundo e extrair mais informações, né? Então, se a gente fizer uma primeira leitura rápida aqui, a gente tem simplesmente uma história bacana, interessante, que acontece algumas coisas extraordinárias, né? A gente pode entender isso numa primeira leitura como uma ficção, né? Fala, poxa, bem legal a história e tal, mas daria um filme legal, né? Mas isso não tem nada a ver com a minha vida real e com a realidade, né? Mas se a gente depois fizer uma leitura um pouquinho mais apurada e depois
A gente lê aqui no comecinho, quando ele fala que tudo isso aqui é real, é fato e aconteceu, né? A gente vai ter um segundo momento e a gente vai falar, ah, você está brincando comigo, né? Não aconteceu, não. Você pode até achar que aconteceu, né? Você tomou um chá de cogumelo aí e está achando que aconteceu essas coisas, né? Mas, de fato, esse tipo de coisa é coisa que pode acontecer com a gente. E olha só o tamanho da fé desse senhor, né? Porque ele recebeu uma mensagem, né? Sabe como essa mensagem chegou? Ela foi materializada na cabeceira da cama dele, ali uma mensagem de Saint-Germain, escrita assim, ó, Senhor Rayburn, vai até o hotel tal e encontra o fulano, né? Quem daqui iria atrás para saber isso, né? Para saber se quem que era esse cara, né? Imagina, chega no um envelope para você assim, ó, fulano, vai até o hotel tal e encontra o senhor José lá. Quem que iria, né? E assim, olha como a coisa começa, né? Então, é um gesto de profunda fé. Ele não questionou em nenhum momento. Fala, poxa, eu recebi, tá bom. Na hora, pegou e foi procurar. E as coisas, ver como as coisas foram se encaixando ali já rapidamente. Ele já encontrou uma pessoa conhecida e junto com a pessoa estava quem ele precisava encontrar. Então, olha só como a mágica já está acontecendo ali, né? Olha como os mestres estão fazendo as coisas acontecerem, né? Já no comecinho da nossa história. Entreguei-lhe a carta de apresentação e, depois de alguns instantes de conversa, concordamos em jantar juntos naquela tarde. A alvorada do dia seguinte já nos encontrou todos os caminhos do rancho Diamante K, no Wyoming, uma das propriedades mineiras dos Rayburn, onde começaram as experiências descritas neste livro. Longe estava eu de pensar naquele dia o que viriam a significar minhas relações com ele e a que fim me levariam mais tarde. Tais experiências fazem-nos compreender quão perfeita é a grande, sábia e onipenetrante inteligência que nos dirige, infalivelmente, a pessoas, lugares e condições, quando e onde se faz necessário. Minha impressão sobre Rayburn foi muito agradável, porque toda a sua atitude era de harmonia e bondade, e, ao mesmo tempo, senti ser ele um homem de caráter forte, com pronunciado senso de honra. Tinha a cabeça muito bem delineada, feições clássicas, cabelos grisalhos, cor de aço e olhos penetrantes de um tom cinza azulado. Era do porte ereto e devia ter 1,85 m de altura. Tinha um filho de 18 anos e uma filha de 16, que acabavam justamente de voltar da escola no leste. Chegamos ao nosso destino, onde os jovens nos encontraram junto ao trem. Depois de palestrarmos uns momentos, entramos no vagão de Rayburn e rumamos para o rancho, distante cerca de 32 quilômetros. O filho, Rex, era um rapaz forte e corpulento, alto e de aparência excelente, com as mesmas feições clássicas do pai, com quem muito se parecia. Tinha pelo menos 1,82 m de altura, fartos cabelos castanhos ondulados, olhos penetrantes de um acentuado azul-violeta. A filha, Nada, era de uma beleza impressionante, com estranha atitude de dignidade e graça dos tempos antigos. Tinha cerca de 1,70 m de altura, compleição delicada, cabelos como os do irmão e profundos olhos azuis.
Havia um certo encanto nos três Rayborn, que se fazia sentir imediatamente. Tá? Aqui um parênteses. Normalmente as pessoas perguntam, né, se aqui a gente está falando da mestra Nada, né, porque o nome da moça é Nada e daqui a pouco ela vai começar a aparecer na história. Então, não é a mesma mestra Nada, mas uma pessoa de mesmo nome. Tá? A beleza da casa e sua maravilhosa localização deslumbram quem quer que a visite, pois está situada à estrada de um estreito vale, estendendo-se para o oeste, circundada pelas Grandes Rochosas. Ao norte, um elevado cume ergue-se a mais de 2.400 metros. A casa com frente para o sul fora construída em granito azul acinzentado, assemelhando-se àqueles castelos equipados com torres dos tempos medievais na Europa, ou das construções antigas do faroeste. O terreno que contornava a casa estava belamente delineado e perfeitamente cuidado. A própria construção era ampla e de forma retangular, com uma torre em cada canto. De sudoeste, com frente para as montanhas, formava uma grande sala circular, no terceiro andar. O resto da estrutura era de 2 pavimentos apenas, e, evidentemente, fora construída para durar muitos e muitos anos. Daniel Rayborn, aos 20 anos, herdara toda a propriedade de um tio que viajava muito e estava profundamente interessado em pesquisar assuntos transcendentes, tendo vivido muitos anos na Índia e na Arábia. Ao chegarmos em casa, Rex mostrou-me uma série de quartos no segundo andar da ala sueste. Logo após, anunciaram o jantar. Saboreamos uma deliciosa refeição servida numa mesa lindamente aparelhada. Enquanto jantávamos, entramos em discussão sobre os nossos planos. No decorrer da refeição, o Sr. Rayburn disse que contava com John Gray, o superintendente de suas minas, para juntar-se a nós nessa tarde. Tínhamos apenas pronunciado seu nome quando ele foi anunciado. Entrou na sala, saudou alegremente a família e eu lhe fui apresentado. Ao trocarmos um aperto de mão, passou-me um calafrio pelo corpo, acompanhado de um sentimento de repulsa. Será que era porque ele era feio, porque ele era gordo, porque ele era de outra cor? O que aconteceu aqui? Né? Olha as coisas que vão acontecendo. Uma pessoa normal, como todas as outras, chegou e só de tocar a pessoa veio um arrepio. Né? Isso a gente pode fazer. Né? Isso, quando qualquer pessoa se aproxima da gente, a gente pode mentalmente fazer a leitura da aura da pessoa e captar o que ela está vibrando, né? Captar as intenções dela. Né? Obviamente que isso precisa de treino, né? Você não vai sair fazendo, mas se você se esforçar um pouquinho, você consegue fazer. Mas o ponto aqui, eu acho que vai um pouco mais além disso. Né? Ele estava tão sintonizado com a divina presença dele que ela avisou, falou, opa, tem alguma coisa errada aí, ó, presta atenção nesse cabra que alguma coisa está para acontecer. E ele já sentiu ou captou aquela energia. Tá? Então, esse tipo de coisa a gente também pode fazer, a gente pode estar mais sensível e perceber as coisas à nossa volta. E a gente meio que já faz isso, né? Dependendo do lugar que você entra, você sente que está acuado, você sente que a energia não está boa, que está pesado o clima, né? Tem lugar que só de chegar a gente já sente. E tem lugar que a gente sente assim, fala, nossa, que lugar gostoso, né? Que bom que está aqui. Pô, pega um café para mim lá que eu não quero sair daqui não. Né? Então,
a gente meio que já faz isso, né? Então, deixar isso despertar, esse poder espiritual, né, que emana da gente, de poder sentir, de perceber as coisas, e deixar que a nossa intuição fale também, né? Porque a gente deixa a intuição de lado, assim, e fala bobagem, né? Acho que é só uma coisa que eu achei aqui. Mas vamos ver o que vai acontecer com isso. Ele era um homem de bela aparência, cerca de 40 anos, quase 1,80 m de altura, olhos escuros e penetrantes, os quais, notei, nunca se aquietavam. Percebi que seus olhos seguiam a moça com um olhar estranho, o que não parecia ser notado pelos outros. O Sr. Hayborn pediu licença e entrou no escritório com o superintendente. Nós outros fomos para o salão de música e apreciamos por 2 horas a deliciosa música, pois que os dois filhos de Hayborn tinham vozes admiráveis. Foi durante a conversa sobre seus talentos musicais que uma sombra de tristeza passou pelo semblante de nada. Ela disse: nós dois herdamos nossas vozes de mamãe, que cantou muitas vezes na ópera onde papai a encontrou pela primeira vez. Minha mãe, falando sobre isso, muitas vezes dizia: percebemos um no outro um sentimento interno que aumentava à proporção que o tempo passava. Mais tarde, soubemos que éramos raios gêmeos, o que certamente explica as muitas e maravilhosas coisas que, que, parece, que desde então nos aconteceram. Dissemo-nos muitas vezes que parecia tal como se um de nós estivesse procurando pelo outro, através de séculos, e de fato, sempre houve aquele grande amor e perfeita compreensão entre nós. Dúvidas? O pai de mamãe era inglês e sua mãe, que foi educada na Inglaterra, era filha de um sheik árabe. Há 2 anos passados, mamãe caiu doente e morreu em poucas semanas, conquanto fizéssemos o possível para salvar-lhe a vida. Durante as últimas 4 semanas, ela recebeu revelações transcendentes que foram a explicação de muitas coisas para nós. Logo após meu nascimento, nosso amado mestre Saint-Germain apresentou-se a ela. Explicou-lhe que tinha trabalho a empreender em planos de vida mais elevados e que ele sempre cuidaria de Rex e de mim, conservando-nos sob sua grande e amorosa proteção. Ele é tão magnífico e afetuoso para conosco que eu desejaria poder fazer o mundo inteiro compartilhar dessa alegria. O Oriente e o Extremo Oriente, isto é, Índia, China, Arábia, Egito e Pérsia, rendem muito reconhecimento aos mestres ascensionados e compreendem claramente o que eles têm feito pela humanidade e o quanto todas as raças da Terra devem a seu amor transcendente e dedicação ilimitada. Nenhuma dúvida? Parece tranquilo, né? É mais tranquilo, mas eu estou fazendo só essas provocações aqui, só para a gente prestar atenção. É só uma historinha, mas tem muita coisa por trás disso, né? Por trás dessas coisas, né? Primeiro que parece tudo muito perfeito, muito organizado, muito belo, né?
Isso não parece uma coisa meio fora da realidade das pessoas? Ou será que a gente vive vidas muito bagunçadas e desorganizadas, né? Então, a lição aqui, o que a gente tem a perceber é, quando a gente coloca a divina presença em ação, as coisas acontecem, a perfeição passa a ser o caminho normal e natural da nossa vida, né? Então, a casa está toda arrumada, tudo está muito bem, a grama está aparada, as plantas estão bem cuidadas, tudo está muito em ordem, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa notar, né? Então, é a perfeição divina em cada detalhe, em cada coisa se manifestando, né? O quanto a gente deixa isso fluir na nossa vida, né? Eu, agora, neste momento, peço e ordeno a minha divina presença que manifeste luz e perfeição na minha casa, no meu lar, em todo o ambiente. Cada coisa, a roupa que eu estou vestindo, é permeada, é carregada da pura luz. A minha voz, você vê que eles cantam, eles são músicos, né? E ouviram por 2 horas a música magnífica. Por quê? Porque é potencializada pelo Espírito, é potencializada pela luz de Deus. Então, por que não potencializar tudo o que nós somos e tudo que nós fazemos com essa energia poderosa, né? Então, vamos tentar juntar agora o que a gente viu no primeiro livro, que é decretos e técnicas de como a gente fazer, do que e como a gente fazer, para ver agora na prática isso acontecendo na vida dessas pessoas. Então, essas pessoas que são reais, elas passaram por essa experiência e nada, absolutamente nada impede que a gente também tenha experiências tão abençoadas, tão gratificantes como eles tiveram, tá? Então, até a morte da mãe, né? Foi por um motivo, havia um propósito e foi revelado pelo mestre Saint-Germain o que estava acontecendo. Então, chegou o momento de partir, então deixa esse plano e vai para o plano que você precisa ir lá e fica tranquila que eu cuido da galera que ficou aqui, né? Então, olha como as coisas são organizadas, planejadas, como tudo é bem definido e cuidado pelos mestres. E as pessoas chegam e se encaixam perfeitamente em cada momento ali para que as coisas fluam em perfeição, né? Olha, vamos prestar atenção nisso. Assim, ele nos mostrou especificamente o caminho pelo qual os grandes mestres têm sido capazes de elevar e iluminar o corpo físico, purificando-o através do emprego da chama consumidora de sua própria divindade, a que ele chama de poderosa presença eu sou. Disse-nos que isso só pode ser realizado pela adoração daquela presença e completa obediência da personalidade ou consciência externa à sua direção. Disse também que o segredo é conservar-se em constante comunicação íntima com a presença eu sou, de modo que a perfeição que ela está sempre irradiando possa atravessar a consciência externa sem ser desvirtuada por nossa própria desarmonia e a do mundo físico que nos rodeia, né? E aqui começa aquela seção, parágrafos que eu preciso grifar e ler e gravar no meu coração e na minha alma, né? Porque olha que coisa incrível que ele acabou de falar, né? Disse-nos isso pode ser realizado pela adoração da presença. Então, duas coisas que a gente tem que fazer, né? Adorar. Adorar é amar com todas as forças, é desejar intensamente. O quanto que a gente deseja intensamente a nossa divina presença, ou a presença de Deus em nós. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é ser fiel, se entregar a essa divina presença, né? Ser obediente a essa presença. As duas coisas mágicas. E aí ele fala o seguinte, ó, o segredo
é conservar-se em constante comunicação íntima com a presença eu sou, né? Parou para tomar um café, minha divina presença, senta aqui comigo, vamos conversar. Meu dia não está dando certo, tem alguma coisa muito errada acontecendo, me ajudam, né? Ou minha divina presença, eu quero compartilhar que esse dia foi sensacional. Acho que foi o melhor dia da minha vida, eu passei por experiências que me deixaram, assim, me transformaram profundamente, eu estou plenamente feliz, eu quero compartilhar com você. E ela vai estar sempre ali para te ouvir. E começar esse diálogo, abrir esse canal, né? Como se tivesse com o seu melhor amigo na tua frente ali batendo um papo, tá? É isso que ele está falando e é esses detalhes que a gente tem que colocar em prática no nosso dia a dia. Então, vamos em frente, né? O segredo é conservar-se em constante comunicação íntima com a presença eu sou, de modo que a perfeição, para que essa perfeição comece a irradiar pelo nosso ser profundamente, possa atravessar a consciência externa sem ser desvirtuada pela nossa própria desarmonia e a do mundo físico que nos rodeia. Por esse modo, explicou Saint-Germain, os mestres ascensionados conseguiram o completo domínio sobre todas as manifestações e finalizaram seu trabalho sobre encarnação humana, assim como, segundo Jesus, todos devem fazer algum dia. Eles expressam e para sempre completa mestria sobre todas as condições neste mundo físico, porque toda substância e energia são humildes e obedientes servos, mesmo sobre os elementos e poderes da natureza, porque eles se tornaram a plenitude do amor divino. Todo o seu trabalho para com a humanidade consiste em conduzir todos, finalmente, a esse mesmo mestrado, que, porém, só pode ser atingido pelo esforço próprio do indivíduo e pela plenitude do amor. Minha mãe passou por várias experiências estranhas na sua infância e minha avó contou-lhe muitas outras, ainda mais estranhas, porquanto seu avô tinha visto coisas notáveis que esses grandes seres fazem. Um que ele conhecia muito bem, era originário da, daquela terra de minha avó, a Arábia, extremamente adorado por todos aqueles com quem contatava. Toda a sua vida era uma bênção e constante serviço para a humanidade. A primeira vez que Saint-Germain apareceu à minha mãe foi uma noite e no começo de sua carreira na grande ópera. Havia poucos meses que ela cantava, quando uma noite ficou quase sem fala diante do auditório. Achava-se em seu camarim pouco antes de entrar em cena, quando um medo terrível apoderou-se dela, fazendo-a esquecer tudo. Saint-Germain apresentou-se em seu corpo tangível e tocou-a na testa com os dedos da mão direita. Instantaneamente, todo o nervosismo passou. A memória de sua peça musical voltou e ela ficou calma e à vontade. Nesta noite, seu sucesso foi enorme e continuou a aumentar, tornando-se brilhante além dos seus mais arrebatados sonhos. Então, olha o poder de um mestre ascensionado em ação, né? Olha o poder da nossa divina presença, né? Um toque, sumiu, evaporou, acabou medo, tristeza, dor, sofrimento, carência, dor no dedão, dor de cabeça e qualquer outra coisa que tiver, né? Basta a gente acreditar. Saint-Germain disse-lhe que ela tinha conquistado o direito à presença protetora dos mestres ascensionados e que, a partir daquele momento, esta seria permanente.
Descreveu o homem com quem deveria se casar, assim como o filho e a filha que deveriam vir a ela. Depois disso, vinha sempre a intervalos regulares e ensinou-lhe muitas leis internas, que ela estava à altura de compreender e aplicar com excelentes resultados, causando surpresa, pelo menos, àqueles que não acham em condições de usar a lei suprema. Esta, contudo, é perfeitamente natural para os que entendem e utilizam essas leis através do amor. Sobre meu pai, disse Saint-Germain, não estava suficientemente desperto para ser instruído sobre tais atividades até cerca de um ano atrás, quando, em vista de um perigo que nos ameaçava, Saint-Germain apareceu-lhe em seu corpo tangível e explicou-lhe que ele deveria, que ele se veria muito perto da morte pelas mãos de uma pessoa em quem confiava como amigo, mas que ficasse em paz, pois os mestres ascensionados lhe dariam a proteção necessária. Olha quantas coisas que foram reveladas ali, que apareceram, né, para esse senhor, né, e para a mãe também ali, né. Imagina, ó, você vai se casar com fulano, você vai ter 2 filhos, ó, você vai passar por essas situações, ó, usa essa lei aqui porque ela funciona, ó, aplica aqui o eu sou, né? Olha só as bênçãos que é ter o mestre ao nosso lado, né? E a gente pode ter isso, a gente pode sentir e aceitar a presença deles junto de nós. Estávamos tão absortos nessa conversa que eu me senti quase desapontado quando o Sr. Rayburn e o superintendente vieram se juntar a nós. Depois de termos ouvido Nada e Rex cantarem uma canção árabe de amor para seu pai, despedimos-nos e fomos cada um para o seu quarto. Eu estava tão nervoso por ter Saint-Germain aparecido ao Sr. Rayburn, que não quis dormir. Comecei a sentir que havia uma razão maior para eu estar em sua casa, maior que aquela que eu fora externamente informado. Sentei-me numa cadeira confortável e entreguei-me à contemplação dos mestres ascensionados, com profunda gratidão a eles pela maneira como essa abençoada gente me recebera. Devo ter passado por um sono leve, porque despertei sobressaltado, julgando ter ouvido alguém me chamar. Senti tal ímpeto de sair ao ar livre, que não pude resistir. Encontrava-me agora bem desperto e na forte expectativa de algum acontecimento. Não sabia o que poderia ser. Desci as escadas, fora de casa, e dirigi-me a um caminho que ia dar num grande celeiro. Era, em dado momento, pressenti um movimento entre as sombras e, obedecendo a um impulso repentino, pulei para trás de uma árvore. No mesmo instante, um homem saiu do celeiro. Percebi outro movimento entre as árvores e, firmando a vista, distingui um homem de pé, com um rifle no ombro, indistintamente visível na escuridão. No momento em que este fazia pontaria no indivíduo que saía do celeiro, quis gritar-lhe avisando-o, mas nenhum nome saiu-me da boca. Rápido como um pensamento, um brilhante jato de luz bateu em cheio no rosto daquele que segurava o rifle, revelando suas feições. Enquanto ele caía para a frente, como que atingido por um raio, embora o céu estivesse límpido como cristal.
Eu ainda me achava incapaz de sair de minha posição, quando o homem do celeiro dirigiu-se firme para casa, totalmente ignorante do que escapara. Percebi ser o Sr. Rayborn e, como ele não me tivesse visto, continuei onde estava até vê-lo entrar em casa. Então, dirigi-me apressadamente para o local onde caíra o homem e verifiquei que fugira. Procurei-o pelas imediações e, não podendo encontrar dele o menor vestígio, voltei para o meu quarto. Era, então, quase 1 hora da madrugada. Deitei-me apressadamente, como um grande esforço, e consegui conciliar o sono. Então, Saint-Germain prometeu que ia cuidar dele e cuidou mesmo, né? Agora, um fato interessante, né? A gente reza, a gente faz decreto, a gente pede por proteção, né? E quantas vezes que alguém não estava com uma arma escondida tentando nos atingir, tentando nos atacar, e os mestres, Deus, o Espírito Santo e essa hierarquia de seres nos protegeu, a gente nem se deu conta disso, né? Olha que coisa interessante para a gente pensar, né? O quanto a gente é protegido e abençoado e nem se dá conta, né? Mas Então, muitas vezes, né, Luciano, você fala assim, nossa, não tem explicação por que aconteceu. Não tem essas exato, coisas? também, né? Fala, nossa, olha, Como que pode, né? Daí ainda você já fala, ah, é coisa de Deus, né? A gente sempre fala. então, Mas exatamente, daí, né? ó, é a proteção mesmo. Exato, né? Assim, ó, o céu estava límpido, né? Não tinha nada lá, estrela no céu. Como é que cai um raio na pessoa, né? Então, eu falo sempre, cada religião usa o nome que quiser, É isso mas é mesmo. sempre a ação de Deus, não é verdade? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente pede a proteção e ela vem e ela E acontece. ela vem. Então, tá aí um testemunho, né, para gente pensar. E no dia seguinte, quando desci para o café da manhã, todos se mostravam radiosamente felizes, com exceção de Gray, o superintendente, que estava nervoso e extremamente pálido. Os Rayborn, Gaylord e eu passamos uma bela manhã fazendo planos para o dia, que terminou com a sugestão dos 2 filhos de Rayborn para que fôssemos a Table Mountain, um dos seus recantos favoritos nos rochedos do Wyoming. Nesse ínterim, Gray tornara-se subitamente silencioso, evitando encontrar o olhar com os outros circunstantes. Acabou de almoçar, pediu licença e dirigiu-se à estação. Quando já havia saído, meu primeiro impulso foi contar a Rayborn os fatos que eu presenciara durante a noite anterior, mas depois de um segundo de reflexão, decidi esperar até que estivesse a sós com ele. Pedi licença, fui preparar-me para a nossa excursão à montanha e voltei justamente a tempo de ver o peão trazer-nos os cavalos. Um deles era um magnífico puro-sangue árabe, baio claro, com crina e caudas brancas, o mais belo animal que eu jamais vira. Veio diretamente a nada, a quem pertencia, e com um olhar que exprimia inteligência quase humana, parou orgulhosamente diante dela, esperando pelos torrões de açúcar que a moça tinha na mão. Nada estimava-o muito, e ele sabia disso. Este é Pégaso, disse ela, acariciando. Ele avançou em minha direção, pôs o nariz junto ao meu rosto, depois foi até Rex e finalmente voltou a nada, como se desse consentimento a que eu me tornasse membro do grupo. Gostou do senhor e o aceitou como um amigo de confiança. Comentou nada.
depois de ter observado por um momento a expressão do animal. Essa atitude é completamente nova em Pégaso, porquanto ele nunca se mostrou bom amigo de ninguém, com exceção de Rex, do peão e de mim. Como o adquiriu? Perguntei. Foi dado à minha mãe por um sheik árabe, respondeu, em recompensa de um concerto que ela deu no Cairo. Mandaram-no aqui para o rancho como uma surpresa, quando ela voltou de sua última viagem. Foi esse realmente o último concerto de sua carreira, e seu sucesso foi enorme. O velho sheik amava a música e apreciou muito esse concerto especial. Pégaso é uma beleza, não acha? Continuou ela. O amor transparecia claramente na voz de Nada e era justificável, pois ninguém poderia deixar de admirar tão belo animal. Montamos em nossos cavalos, acenamos para Hayborn em despedida e saímos a meio galope pelo vale e logo entramos na trilha da montanha. Continuamos a subir através de belas árvores. De vez em quando, chegávamos a uma clareira e parávamos para apreciar a magnífica vista. Seguimos ainda algum tempo a trilha da montanha. O canto dos passarinhos, a fragrância das flores e o estimulante ar rarefeito faziam com que nos sentíssemos radiantemente fortes e contentes por estarmos vivos. Chegamos ao topo da montanha quase ao meio-dia. Aí surgiu, aí surgiu diante de nós um espaço plano, cobrindo pelo menos 8 hectares, um verdadeiro planalto suspenso no meio daqueles gigantes altaneiros. Lá tinha sido construída uma formidável cabana e um abrigo para cavalos. A cabana era feita de pedra com uma lareira, muito original e funcional. Apreciamos a beleza da região em redor e sentamo-nos para um delicioso lanche. O senhor quer saber de uma coisa? Comentou Rex. Tenho a impressão de que nos conhecemos através de muitas eras. Nada e eu concordamos em sentir a mesma impressão. Vamos à gruta pelo outro caminho, assim que acabarmos de lanchar, sugeriu ele. E nós concordamos. Atravessando para o outro lado da montanha, encontramos uma boa vereda que descia onde o cenário era ainda mais selvagem e abrupto. Em alguns lugares, as rochas pareciam ter sido manchadas de verde, azul e preto por alguma maravilhosa coloração mineral. À proporção que mudávamos de posição, os raios de sol e as sombras brilhavam sobre elas, produzindo um efeito de um belo e inspirador panorama. Continuamos a descer a trilha ainda cerca de 1.200 metros, volteando em curva fechada e encontramo-nos no lado leste da montanha. Há milênios passados, uma parte dela tinha se partido, evidentemente fazendo daquele lado um rochedo íngreme que se elevava pelo menos a 300 metros acima de nós. O caminho que estávamos seguindo dobrava para o sul, virava para a parede leste, margeando uma espécie de prateleira saliente que nos conduziu à entrada da gruta. Na trilha havia grandes blocos espalhados, o que tornava a subida áspera e de difícil acesso. Uma asa de rocha encobria a entrada, como se a natureza ciumentamente quisesse guardar segredos de olhos curiosos.
Deixamos os cavalos amarrados em lugar seguro ali perto, e Rex tirou 3 poderosas lanternas elétricas de seu saco de viagem. Preparem-se para uma surpresa, disse ele, voltando-se para mim e tomou o caminho em direção à gruta. A cerca de uns 15 metros da abertura, entramos em uma caverna de tamanho regular. Logo que meus olhos se acostumaram à mudança de luz, vi que toda a abóboda era constituída por uma substância cristalina, rosa e branca. Atravessamos o primeiro espaço numa distância de quase 10 metros e passamos por uma arcada que conduzia ao interior de uma câmara imensa, abobadada, tendo pelo menos uns 60 metros de um para o outro lado. O teto era coberto de estalactites que apresentavam as cores do arco-íris, nas mais estupendas formas que jamais vi. Haviam cruzes, círculos, cruzes no interior de círculos, triângulos e muitos símbolos ocultos que têm sido usados na Terra desde o começo. Era como se estes símbolos tivessem sido suspensos no teto há séculos e a natureza os houvesse coberto com uma formação calcária altamente colorida e muito artisticamente decorada por seus pigmentos. A beleza de tudo isso fez-nos emudecer, fascinados com uma aparição maravilhosa e admirável. Tínhamos a impressão de que muitos olhos permaneciam vigiando todo o tempo. Rex chamou-nos para o lado, para o lado mais afastado da câmara, onde ele se achava. Atravessamos o espaço existente entre nós e paramos diante de uma parede sobre o qual havia 3 arcos, distantes 6 metros uns dos outros. Dentro de cada um via-se uma superfície muito polida. O primeiro, à minha esquerda, era de um vermelho chinês, o segundo, de um branco fulgurante, e o terceiro, azul cobalto. Percebi imediatamente que significavam qualquer coisa concernente à América. Esse sentimento cresceu tanto que a custo consegui suportá-lo. Isto é trabalho de uma poderosa inteligência em idades passadas, disse eu, e percebo que estes arcos fecham a entrada para outras câmaras ou comunicações até mais longe. Nada e Rex olharam-me fixamente, enquanto suas faces tornaram-se brancas pelo impacto de alguma coisa que estavam vendo. Que há? Perguntei. O senhor não sente? O senhor não vê? Perguntaram por sua vez. O que? Repliquei. Verificaram, então, que eu não podia perceber aquilo que eles estavam vendo e explicaram. Evidentemente, o senhor está sendo envolvido por uma forma etérica, disse Nada, que já foi sua em idades passadas, porque suas vestimentas são diferentes de tudo o que tenho visto ou que tenho ouvido falar. O corpo tem pelo menos 2 metros de altura. O cabelo é cor de ouro, chegando quase aos seus ombros. A sua pele é suave e clara. Tenho certeza de que alguma memória antiga está tentando aproximar-se da sua consciência exterior. Vamos contar-lhe nossa experiência na última vez que estivemos aqui, sugeriu ela a Rex.
Interessante, né? Olha só como a visão clara, a visão aberta permite que a gente possa enxergar esse tipo de coisa, né? E só de estar em contato com um lugar onde ele já esteve, essa lembrança de vidas passadas veio à tona. E ele até passou a se parecer etericamente com as lembranças que ele teve, com o corpo que ele teve em vidas passadas. Faz justamente um ano, começou Rex, que viemos a esta caverna, e como eu me detivesse diante do arco azul, fiquei tão fascinado que estendi a mão, examinando sua superfície, quando uma voz saída da atmosfera exclamou: Parai! Não era a voz, uma voz de irritação, era antes de suprema autoridade. Deixamos imediatamente a gruta e nunca mais voltamos até agora. Antes de terminar minha visita, meus caros amigos, tenho absoluta certeza de que nos será dada alguma explicação concernente a todos esses fatos. Repliquei. Voltamos para o lugar onde se encontravam nossos cavalos e achamos o belo Pégaso num estado de grande agitação, pois era extremamente sensível aos poderes espirituais focalizados dentro dessa montanha, e isso tornava desassossegado por causa da intensidade da energia ambiente. Só com muito carinho pôde Nada acalmá-lo e evitar que partisse a toda brida para casa. Ela disse que sua velocidade parecia não ter limites quando ele se tornava excitado. Pusemo-nos em marcha para casa, contornando o sopé da montanha até chegarmos ao fim da descida. Deixamos os cavalos à rédea solta e dentro de meia hora chegávamos ao rancho, justamente antes do sol declinar. Daniel Rayburn veio ao nosso encontro e avisou-nos de que o jantar seria servido dentro de pouco tempo. Durante a refeição, relatamos as ocorrências do dia, tendo Rex contado ao pai o caso da forma envolvente vista acima de minha cabeça, na caverna. Quando ele terminou, seu pai, sem dar nenhuma explicação, disse que precisava falar-nos a todos três na biblioteca, depois do jantar, e que o encontrássemos lá às 8 horas. A fim de esperar a hora convencionada, fomos para a sala de música, enquanto Nada dirigia-se ao quarto de sua mãe, trazendo de lá um instrumento árabe, parecido com uma guitarra havaiana. Tinha-lhe sido dada por Saint-Germain, que a ensinou a executar nele certas melodias antes da hora da meditação. Ambos cantaram, Nada e Rex, revezando-se ao trocar os acompanhamentos no instrumento. Este constituía o mais maravilhoso complemento para suas vozes, porque havia algo na qualidade do som que parecia uma coisa viva, a penetrar no próprio núcleo da existência. É isso aí. Pessoal, dúvidas? É de uma beleza enorme, né, Luciano?